Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Se você é professor, graduando ou pós-graduando com interesse na área da educação, não pode perder o nosso podcast. Aqui você encontra temas sobre educação que vão desde o planejamento até as avaliações de práticas pedagógicas. Venha para o nosso podcast e fique por dentro de tudo que estamos produzindo sobre o tema. Oi, eu sou a Isabela, uma das integrantes da equipe do Conceituados. Nós estamos disponíveis no YouTube e no Spotify. E para ajudar nossa equipe a continuar produzindo, já deixa aqui o seu like. No episódio de hoje, a Débora Olivato conta um pouquinho pra gente sobre um projeto desenvolvido em uma escola para a educação para a redução de riscos e desastres. A Débora é graduada em jornalismo pela Faculdade Casper Líbero, também tem graduação, mestrado e doutorado em geografia pela Universidade de São Paulo. Foi professora efetiva da Rede Pública Estadual de Ensino e, desde 2015, atua como pesquisadora bolsista no Centro Nacional de Monitoramento e Alertas em Desastres Naturais, o CEMADEM. Lá, ela trabalha em um programa chamado Programa CEMADEM Educação, rede de escolas e comunidades na prevenção de riscos de desastres. Possui ampla experiência na área socioambiental e de ensino, com destaque para educação ambiental e redução de riscos de desastres. Débora, seja muito bem-vinda novamente ao nosso podcast. Eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar com vocês hoje aqui e poder contar um pouquinho sobre a experiência em escolas, né? Em especial na escola que eu lecionei. Mas isso eu estou pensando aqui, acho que eu vou contar também um pouco de uma experiência que a gente vivenciou na Baixada Santista, mas que tem muito a ver com os dois casos, tanto em Ubatuba quanto na Baixada Santista. Tá, tudo bem. A ideia é compartilhar um pouquinho com os nossos ouvintes práticas que podem ser desenvolvidas em escola, né? A gente vem falando um pouco sobre essa questão, vendo essa questão dos riscos e desastres ambientais na televisão e, infelizmente, alguns de nós até vivenciando isso na pele. Então, eu achei muito importante trazer você aqui hoje para contar pra gente o que você, como professora, já desenvolveu em algum local e talvez isso possa inspirar outros professores a desenvolverem práticas semelhantes. Ai, maravilha, uma honra. Bom, aí eu posso contar um pouquinho, então, do que eu vivenciei em uma escola estadual, né, na rede estadual de ensino, na época que eu morei em Ubatuba. Por sorte, na época, eu tive um convite de um pesquisador de Instituto Geológico. Ele falou, olha, Débora, eu tenho uma bolsa PIBIC de ensino médio e gostaria muito de trabalhar com essa temática aqui de prevenção de escorregamentos de terra. Já que a comunidade da escola, né, que você trabalha, está numa área de risco de escorregamento. Falei, ótimo. Então, assim, aceitei esse desafio, achei muito legal. Eu, como muitos professores, a gente gosta de ser desafiadas, e ainda mais com essa questão de recursos, de poder colaborar com uma bolsa de pesquisa para os meus alunos, né? E aí, então tá, vamos pensar como trabalhar essa temática da prevenção aos escorregamentos de terra. A gente sabia que há poucos meses tinha acontecido um simulado de evacuação de área, ali justamente por conta disso, da comunidade estar numa área de escorregamento de terra, e o poder público implantou um pluviômetro manual. Não era um pluviômetro automático, como aqueles que o CEMADEM trabalha, né? Bom, e esse automático, ele é muito legal, gente, porque a ideia é que uma pessoa, né, um ou mais, monitorem diariamente esse pluviômetro e façam essa anotação e compartilhem o dado. Bom, e tinha uma liderança comunitária ali, pai de uma das meninas do colégio, que aceitou ficar com esse desafio do pluviômetro e fazer as anotações diárias e compartilhava com a Defesa Civil. A gente pensou, tá, vamos trabalhar com esses dados de chuva, que são muito interessantes, né? Pode ser trabalhado em matemática, em geografia, em ciências. Só que só isso já seria muito interessante a gente observar a frequência, a intensidade das chuvas ao longo do mês, ao longo do ano. Já seria uma coisa bacana. Mas a ideia era relacionar também com o que acontecia na paisagem. E aí a gente aprendeu a observar a paisagem frente à questão dos escorregamentos de terra ou de elementos que na paisagem a gente observe que o solo está se movimentando. E quais são os tipos de coisa que a gente pode observar e que a gente aprendeu ali? Por exemplo, quando a gente tem um poste inclinado, um muro embarrigado por conta do movimento, né, do solo, ou uma árvore inclinada,
rachaduras na parede. A gente observava o que tinha acontecido na paisagem e fazia as anotações e tirava fotografia. Então, começou por aí. Isso foi muito legal. A gente trabalhou acho que durante uns 3, 4 anos, não só no monitoramento em um dos bairros, mas em outros bairros próximos à escola que também poderiam vivenciar a questão do risco de escorregamento de terra. E uma das coisas legais que a cada 6 meses, a cada 4 meses, quando tinha algum evento na escola, a gente divulgava tudo isso, ou através de um jornal mural, ou através de palestra em evento. Algumas vezes a gente até chamou o seu João, que era o integrante da comunidade, fazia monitoramento do pluviômetro para contar o trabalho em conjunto. Então, a ideia não era só ter uma pesquisa para nós e para esse pesquisador mirim e para o Instituto Geológico. Não. A ideia era compartilhar tudo isso com a comunidade. Anos depois, eu vim trabalhar aqui no CEMADEM, e surgiu a possibilidade de um projeto patrocinado pelo CNPq e em parceria com outros pesquisadores aqui, também ligado a essa parte de ciência cidadã, né, que eu já comentei com vocês nos outros episódios, que é a linha que nós trabalhamos por aqui. E a ideia foi justamente construir uma sequência de atividades. E é essa que está no site do programa CEMADEM Educação, chamada Terra Desliza. Foram 2 anos de trabalho em conjunto com 2 escolas, uma em Cubatão e a outra em Santos, aperfeiçoando essa metodologia e trazendo outros experimentos, entre eles experimentos assim mais práticos sobre a questão do solo, sobre a questão do relevo, sobre a questão da geomorfologia. Então, lá no site do CEMADEM Educação, nessa área, atividades, Terra Desliza, vocês vão ver atividades de experimentos que foram produzidas por um geólogo, que foi o Márcio Andrade e a sua equipe. A gente também trouxe essa questão dessa inspiração que aconteceu na escola de Ubatuba, do monitoramento de chuvas, só que daí, nesse caso, era utilizando pluviômetros de garrafa PET. A gente também consegue fazer um monitoramento de chuva com pluviômetros de baixo custo. E também toda essa parte do monitoramento da paisagem. Então, tá uma atividade muito legal que eu queria convidar todos vocês a conhecerem, para quem vivencia ou está em área de risco de escorregamento de terra, ou tem vontade de trabalhar com a sua comunidade escolar sobre isso. Só que uma outra linha do CEMADEM Educação é pensar em mobilizar grupos para pequenas ações na comunidade de mitigação ou de prevenção, que a gente chama essa atividade de convidação, que a ideia é convidar as pessoas para pequenas ações de mitigação na escola, na comunidade. Então, nessa atividade, como nas outras do CEMADEM Educação, vocês também vão poder conhecer possibilidades do que fazer em situações como essa. Por exemplo, melhorar a questão da drenagem, cuidar da questão, por exemplo, tem muitas áreas em Ubatuba que eles utilizam mangueiras para captar água, né, da nascente até em casa, até a parte da casa. Essas mangueiras estão furadas, elas colaboram para a questão dos riscos. Então, por exemplo, uma das ações de mitigação pode ser essa. Vamos tentar consertar as mangueiras, melhorar a tubulação ou tirar bananeiras que estão em área de encostas, em áreas que podem favorecer o escorregamento da sua casa, porque a bananeira é maravilhosa, mas para a questão do escorregamento, ela é vilã. Ela acaba drenando a água para uma área e aí favorece o escorregamento. Então, algumas ações como essas, pequenas, que de repente dá para conseguir mobilizar a comunidade para fazer pequenos ajustes, além de propostas maiores, como escrever um abaixo-assinado para mandar para o poder público, entre outras coisas. Então, queria convidar vocês a refletirem sobre essas possibilidades. E são atividades, como elas são dinâmicas, onde a gente tenta trazer, aproximar, né, a realidade da criança, do jovem, e o entendimento da onde ele vive, chama muita atenção. É isso que eu gostaria de contar para vocês e convidá-los também a trabalhar com ações e projetos nessa área da educação para redução de riscos de desastres. Débora, é excelente. Achei muito curioso essa questão da bananeira. Confesso, vou sair do episódio e já volto dar uma pesquisada, porque eu sempre morei em área com muita bananeira. Excelente tudo que você trouxe hoje pra gente.
Eu queria agradecer de novo, em nome de toda a equipe do Conceituados, pela sua disponibilidade em participar desse episódio e compartilhar com a gente essas dicas tão preciosas. Eu fico à disposição. Um abraço grande a todos vocês. E vocês, ouvintes, podem conferir aqui o link para o site do CEMADEM na descrição desse episódio. E muito obrigada pela sua audiência. Fiquem ligados nos próximos episódios do nosso podcast. Se você ainda não segue Conceituados, escolha sua plataforma preferida para receber todo o conteúdo que estamos produzindo. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.